Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você está no canal Zion Linhares. Não lhe peço inscrição, não lhe peço que toque no sininho, compartilhamento, mas lhe peço uma coisa: justiça, conversão, sabedoria e amor. Isso eu vou pedir sempre. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Fique sabendo disso. Ele não se cansa nem fica exausto. A sabedoria de Deus é insondável. Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, você sabia? Até os jovens caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, as suas forças sempre hão de aumentar. Passar por uma decepção, sem dúvida, não é nada fácil. Todos os dias, muitas pessoas são rejeitadas, outras sendo humilhadas ou até mesmo constrangidas e magoadas por palavras pesadas que causam tristeza e desânimo em nossas vidas, em sua vida. Para esse tipo de situação, por favor, ouça e confira a boa nova que vou relatar para você. Quero citar para você Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. O que diz logo lá no início da palavra de Deus? Pois o Senhor, o seu Deus, o meu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória. Salmo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E se cair, você já sabe, Ele o levantará. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você pode encontrar isso na palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12. Gente, se
os homens de Deus tivessem deixado somente escrito este discurso que Jesus fez, que são o discurso chamado das bem-aventuranças, já seria muito para nós, para que nós tenhamos mais qualidade de vida, para que nós tenhamos uma vida bacana aqui na terra, bacana, feliz, isto é, como sempre Jesus disse, com perseguições, mas a gente com fé, com coragem, com amor, né, com sabedoria, com os dons do Espírito Santo, a gente ia superar todas as perseguições e a gente passaria para frente. Se tivesse ficado só isso, bastaria para que todos nós tivéssemos vida em abundância. Por favor, pega a sua Bíblia, vá, confira lá em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, logo no capítulo 5, você vai ver esta grande lição que Jesus deu aos seus apóstolos e discípulos. Gostava sempre de conversar. Jesus gosta de conversar. Você conversa com ele, você fala com ele. É o que ele muito quer, é ter intimidade com você. Agora há pouco, a gente fez um vídeo falando sobre Esther, a rainha Esther, e seu primo Mardoqueu. Como eles tinham muita intimidade com Deus Pai, naquele tempo, era a época do Antigo Testamento, eles conseguiram vencer, gente, coisas que não dava para vencer. Humanamente seria impossível, porque ali houve decretos do rei que teria que ser retirado, anulado, e decreto não pode ser anulado. Ali na história de Esther, ela precisava falar com o rei, mas só podia falar, mesmo sendo a esposa do rei, Assuro, ele só podia falar com ela, ele permitindo, ele chamando ela. Então ele tinha que chamar, mas teve uma hora que ela falou, eu vou falar com ele mesmo assim, mesmo sem ter me chamado, mas eu preciso falar com ele. Mas para isso ela fez o que antes? Fez oração com o povo dela, o povo judeu. Oraram, pediram a Deus o que fazer, e Deus disse o que fazer, e ela foi na presença do rei. E quem ia na presença do rei podia ser a própria esposa, sem ser chamado por ele, era morto, ia ser decapitado. Então ela, tudo, os amigos dela, as amas, as pessoas que ficavam com ela ali, os serviçais dela, pediu, não faça isso, porque você vai ser decapitado, você vai ser morta. Mas ela disse, eu preciso. Ela deve ter feito como eu digo, eu não mereço, mas eu preciso ir. Eu vou ter que falar com ele, porque o meu povo está em jogo, o povo de Deus está em jogo nessa história. Se eu não for falar com ele, eu tenho certeza que o meu povo vai ser assolado, vão morrer todos. Não vai sobrar um, porque o decreto é para matar todos. Então ela estava dando as bem-aventuranças, humilde de coração, né? Cheia de coragem, cheia de fé. Então, o que dizer das bem-aventuranças? O que tem para dizer? É como se fosse um resumo, como eu já disse a você, da Bíblia. Por guardar estes ensinamentos em nosso coração, é para a gente guardar e a gente usar cada vez que a gente precisar, cada momento que a gente viver nesta terra, para que a gente possa obter as coisas celestes. Fique com Deus e minhas orações. As bem-aventuranças, pode-se dizer que é um resumo de tudo que Jesus queria deixar para nós. Amém.